Projeto Audiobook. O livro falado. A sua voz amiga. A voz do cidadão. No YouTube Brasil. Leitura da Lei número 9.874, de 23 de novembro de 1999. Altera dispositivos da Lei número 8.313. De 23 de dezembro de 1991 e dá outras providências. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, leitura da Lei número 9.874, de 23 de novembro de 1999, altera dispositivos da Lei número 8.313, de 23 de dezembro de 1991 e dá outras providências. Faço saber que o presidente da República adotou a medida provisória número 1871-27 de 1999, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antônio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto do parágrafo único do artigo 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei: Artigo 1º, os artigos 3º, 4º, 9º, 18, 19, 20, 25, 27, 28 e 30 da Lei número 8.313, de 23 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação: abre aspas, artigo 3º, linha espaçada, inciso 5, linha espaçada, letra C. Ações previstas nos incisos anteriores e consideradas relevantes pelo ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura, fecha aspas, entre parênteses, NR. Abre parênteses, artigo 4º, linha espaçada, parágrafo 1º. O FNC, Fundo Nacional da Cultura, será administrado pelo Ministério da Cultura e gerido por seu titular para cumprimento do programa de trabalho anual, segundo os princípios estabelecidos nos artigos 1º e 3º. Parágrafo 2º. Os recursos do FNC, Fundo Nacional da Cultura, somente serão aplicados em projetos culturais após aprovados com parecer do órgão técnico competente pelo Ministro de Estado da Cultura. Parágrafo 6º. Os recursos do FNC, Fundo Nacional da Cultura, não poderão ser utilizados para despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou locação de equipamentos e bens necessários ao cumprimento das finalidades do fundo. Linha espaçada, fecha aspas, entre parênteses, NR. Abre aspas, artigo 9º, são considerados projetos culturais e artísticos para fins de aplicação de recursos do FICART, Fundos de Investimento Cultural e Artístico, além de outros que venham a ser declarados pelo Ministério da Cultura, linha espaçada, inciso 5, outras atividades comerciais ou industriais de interesse cultural, assim consideradas pelo Ministério da Cultura, fecha aspas, entre parênteses, NR. Abre aspas, artigo 18, com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas
ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do imposto sobre a renda a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, Fundo Nacional da Cultura, nos termos do artigo 5º, inciso 2 desta lei, parágrafo 1º. Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido às quantias efetivamente despendidas nos projetos elencados no parágrafo 3º, previamente aprovados pelo Ministério da Cultura, nos limites e nas condições estabelecidas na legislação do imposto de renda vigente, na forma de: letra A, doações, e letra B, patrocínios. Parágrafo 2º. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa operacional. Parágrafo 3º. As doações e os patrocínios na produção cultural a que se refere o parágrafo 1º atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos: letra A, artes cênicas; letra B, livros de valor artístico, literário ou humanístico; letra C, música erudita ou instrumental; letras D, circulação de exposições de artes plásticas; letra E, doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus, fecha aspas, entre parênteses, NR, abre aspas. Artigo 19. Os projetos culturais previstos nesta lei serão apresentados ao Ministério da Cultura ou a quem este delegar a atribuição, acompanhados do orçamento analítico para a aprovação de seu enquadramento nos objetivos do PRONAC, Programa Nacional de Apoio à Cultura. Parágrafo 1º. O proponente será notificado dos motivos da decisão que não tenha aprovado o projeto no prazo máximo de 5 dias. Parágrafo 2º. Da notificação a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura a ser decidido no prazo de 60 dias. Linha espaçada. Parágrafo 7º. O Ministério da Cultura publicará anualmente, até 28 de fevereiro, o montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal no exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário. Parágrafo 8º. Para aprovação dos projetos, será observado o princípio da não concentração por segmento e por beneficiário, a ser aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos, pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do valor absoluto anual de renúncia fiscal. Fecha aspas, entre parênteses, NR, abre aspas, artigo 20, linha espaçada. Parágrafo 2º. Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura a ser decidido no prazo de 60 dias. Linha espaçada. Fecha aspas, entre parênteses, NR. Abre aspas, artigo 25, linha espaçada.
Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com segmentos do inciso 2 deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções independentes, bem como as produções culturais educativas de caráter não comercial realizadas por empresas de rádio e televisão. Fecha aspas, entre parênteses, NR. Abre aspas. Artigo 27, linha espaçada. Parágrafo 2º. Não se consideram vinculadas às instituições culturais sem fins lucrativos criadas pelo doador ou patrocinador, desde que devidamente constituídas e em funcionamento na forma da legislação em vigor, fecha aspas, entre parênteses, NR. Abre aspas, artigo 28, linha espaçada, parágrafo único. A contratação de serviços necessários à elaboração de projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução por pessoa jurídica de natureza cultural, não configura intermediação referida neste artigo. Fecha aspas, entre parênteses, NR. Abre aspas, artigo 30, linha espaçada. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica propositora do projeto. Parágrafo 2º. A existência de pendências ou irregularidades na execução de projetos da proponente junto ao Ministério da Cultura suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos até a efetiva regularização. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que couber, cumulativamente o disposto nos artigos 38 e seguintes desta lei. Fecha aspas, entre parênteses, NR. Artigo 2º. Ficam convalidados os atos praticados com base na medida provisória número 1871-26 de 24 de setembro de 1999. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Congresso Nacional, em 23 de novembro de 1999. 178º da Independência e 111º da República. Senador Antônio Carlos Magalhães, presidente. Este texto não substitui o publicado no DOU de 24 de novembro de 1999, edição extra. Leitura da Lei número 9.874, de 23 de novembro de 1999. Altera dispositivos da Lei número 8.313. De 23 de dezembro de 1991. E dá outras providências. Projeto Audiobook. O livro falado. A sua voz amiga. A voz do cidadão. No YouTube Brasil. Locução Marisa Freneda. Locução e edição e sonoplastia técnica Vinícius Freneda Medeiros.